E isso se percebe muito fácil. Levando em consideração o que aprenderemos com Jesus, sua forma de ensinar, veremos como podemos aplicar seus métodos, adaptando-os para os nossos dias de realidade. Nós nos ocuparemos em entender o modo, a preocupação e o cuidado com alguns detalhes que Jesus levava em consideração na hora de ensinar. Então, Jesus levava em consideração esses detalhes. Então, muitas vezes eu estou ensinando lá na igreja, eu peço para que os irmãos venham mais para frente. Às vezes a gente faz uso do microfone, porque eu sei que o menor ruído pode tirar a atenção do ouvinte. O menor ruído pode tirar a atenção dos alunos que ali estão. Uma das coisas que acontece muito, por exemplo, nós vamos ver aqui o fato de Jesus levar em consideração essa questão, é adaptar sua aula ao público que se dirigirá. Jesus falou de coisas do dia a dia para melhorar a compreensão. Levando em consideração que a maior parcela dos ouvintes correspondiam a pessoas humildes, pastores, lavradores, etc., Jesus fez uso frequente das parábolas. Então nós vamos ver as parábolas de Jesus nos evangelhos, e a gente às vezes fica sem entender muito por que Jesus fazia uso das parábolas. Ele fazia uso das parábolas porque a maioria das pessoas que estavam ali para lhe ouvir eram pessoas humildes, eram pessoas que não tinham estudo. Mas o fato de não ter estudo não quer dizer que aquele aluno, aquela pessoa que está ouvindo, não tem entendimento, não tem a capacidade de entender. Então nós vamos ver Jesus usando, por exemplo, para o público mais humilde, a temática simples, como está lá em João 10 ou 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Por que ele usava esta temática, trazendo pastorio para as suas pregações? Porque ali havia muitos pastores, mesmo não tendo e não sendo pastor, eles conheciam qual era a didática, qual era a maneira que o pastor lidava com as suas ovelhas. Ele entendia a preocupação que o pastor tinha com as ovelhas. E quando Jesus se compara com o bom pastor, ele está dando a condição daquele público mais humilde em entender do que ele fala. A lição que ele quer passar é qual? É que Jesus é um bom cuidador, que Jesus era aquele que daria, se precisasse, a vida pelas suas ovelhas. Então percebam que às vezes nós temos revistas, por exemplo, de escola bíblica dominical, que ela é muito técnica, ela é muito teológica, mas nós temos um público nas nossas igrejas que nunca ouviu falar em teologia, que não sabe o que é uma escatologia. E a gente peca na hora de ensinar, não adaptando este contexto teológico para as pessoas que estão ali escutando. Por exemplo, lá na nossa sala de aula eu tenho a minha mãe, que não tem estudo nenhum. E eu confesso que às vezes a gente tem a mania de falar algumas palavras que para nós, professores, é algo corriqueiro, mas que quem está ouvindo ou escuta aquela palavra não entende nada. Qual o papel do educador? Não falar essa palavra? Não, ele pode até usar os termos técnicos, porque no caso da nossa igreja nós temos pessoas que não frequentou a escola, não tem estudo, mas temos também alguns alunos que são professores, que sabem, entendem e tiveram contato com o estudo. Então você usa o termo e explica o termo em seguida. Você usa aquele termo para exemplificar, para conceituar os mais que têm um pouco mais de estudo, mas explica ele de forma que os que não têm estudo entendam também o que está sendo falado. Agora, todos nós fazemos isso? Não. Muitas das vezes, até nas nossas mensagens, nos nossos cultos, nós usamos termos e a gente joga e um ou outro percebe e acha maravilhoso aquilo, mas será que o irmãozinho, a irmãzinha que está lá no fundo da igreja, ele entendeu o que você quis dizer? E a preocupação maior do educador é essa, se as pessoas que estão lhe ouvindo estão entendendo a mensagem. A preocupação primária do educador é saber se as pessoas que estão ali escutando
a sua aula estão entendendo sobre o que ele está falando. A gente precisa muitas vezes descer do pedestal e pisar no chão mesmo, literalmente, como Jesus fazia. E Jesus nisso ele foi mestre. Aliás, Jesus é mestre em tudo o que fez, né? Ele é o mestre dos mestres, louvado seja o nome de Jesus. Mas ele deu e deixou para nós alguns exemplos maravilhosos. Por exemplo, quando ele vai conversar com Nicodemos, que era mestre. Nicodemos pertencia à seita dos fariseus, e ele vai tratar com Nicodemos a questão do novo nascimento. Falando do novo nascimento, Jesus poderia ter usado essa mesma temática com as pessoas mais humildes, com a multidão? Poderia, mas Jesus não tratou do novo nascimento com a multidão. Com a multidão, Jesus tratava com eles falando da candeia, que todo mundo tinha uma lamparinazinha em casa. Jesus vai tratar com a multidão falando da figueira, falando da videira, falando sobre o lavrador, sobre a árvore que não dá bom fruto, né? Hoje, para nós, essa questão da árvore que não dá bom fruto, a gente prega e fala sobre ela, mas a gente não tem muita contextualização. Há pouco nós tivemos na nossa igreja uma sequência de estudos concernente às parábolas, e eu fiz uso durante a mensagem pedindo exemplo da Ironia, que é alguém formado em agronomia, que trabalha com agricultura, né? Então, Jesus usou a questão do lavrador, da árvore que não dá bom fruto, porque aquele povo necessitava de que se descesse o nível. E aqui descer o nível não é no sentido pejorativo, é no sentido de alcançar os alunos, de alcançar o ouvinte. Amém? Todo mundo está me ouvindo bem? Glória a Deus por isso. Então nós vamos ver Jesus tratando com Nicodemos. E Jesus sobe tanto o nível da aula que ele dá para Nicodemos, que Nicodemos, sendo mestre, pergunta: como é que pode ser isso? E Jesus retruca: tu és mestre em Israel e não entende essas coisas? Ou seja, Jesus, quando tratava com alguém de um nível maior, Jesus dava aquela esnobada também. Peraí, rapaz, vem devagar que aqui tem. Aqui a gente, se precisar cavar, a gente cava, não se preocupa não. Porque Jesus era testado o tempo todo. Nós vamos ver outros exemplos quando Jesus vai tratar com os saduceus, lá em Mateus 22, né? Os saduceus negavam alguns conceitos fundamentais, como a ressurreição, ou tudo que era místico, anjo, essas coisas. Os saduceus não criam nada disso. Olha o que os saduceus vão perguntar: Jesus, quando houver a ressurreição e alguém teve uma esposa, ele morreu, aí na lei de Moisés disse para que o próximo da filha, o seu irmão, casasse com ele para que mantivesse a sua genealogia. E eram 7 irmãos, todos foram morrendo e foram casando com a mulher. Na ressurreição, a mulher de quem? De qual dos 7 é a mulher? Quer dizer, eles traziam conceitos que a multidão não tinha acesso. Esse era um conceito dos fariseus, esse era um conceito dos teólogos da época, os saduceus. E Jesus dá no meio, né, irmãos? Jesus, porém, lhe respondeu: errais, porque vocês não conhecem as Escrituras. Pois na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, mas serão como anjos do céu. Então percebam que Jesus descia a escada quando era para falar com o mais humilde, mas subia essa escada também quando era para falar com alguém que tinha um pouco mais de conhecimento. Os fariseus, vendo que Jesus tinha dado essa lavada nos saduceus, os fariseus: agora é a nossa vez, vamos mostrar para eles como é que se faz, como é que se pega um metido a sabido, né? E os fariseus vão lá e começam a interrogar Jesus, e aí Jesus retoma o controle da situação e pergunta para ele: quem que vocês pensam que é o Cristo? De quem que ele é filho? Cristo, nesse caso, o Messias. Falando contextualizando, vejam bem, olha como eu estou fazendo, estou contextualizando.
Cristo é o Messias, tão esperado pelos judeus. E Jesus pergunta: o que vocês acham? De quem que o Messias virá? De qual linhagem que ele virá? E os fariseus que estavam reunidos disseram: de Davi. E aí Jesus replica e cita o Salmo de número 110, dizendo: como é que é então que Davi no Espírito lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Ou seja, Jesus, sendo testado pelos fariseus, toma o controle da situação e devolve a eles uma pergunta que eles não poderiam responder. Tá, se o Messias é filho de Davi, como é que Davi lhe chama Senhor? Na cultura judaica, um filho não poderia jamais dizer ao seu pai, ser chamado pelo seu pai de Senhor. Havia uma hierarquia patriarcal. Então Jesus devolve a pergunta: se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é que ele é seu filho? E aí o versículo 49: e ninguém podia responder-lhe palavra, nem desde aquele dia jamais ousou alguém interrogá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Quem pode dizer um amém? Em glória a Deus. Jesus era tremendo, irmãos. Ele descia, mas ele também sabia subir quando precisava. Louvado seja o nome de Jesus. Então, voltando aqui, a primeira coisa que a gente precisa se preocupar é com o público. Jesus subia, descia, o nível do ensino de acordo com o público. A segunda coisa que a gente precisa se preocupar, todo ensinador precisa se preocupar, é o ambiente. O ensinador precisa ter estratégias e ferramentas de adequação da sua aula. Eu tenho um exemplo aqui agora sobre a sala de aula que nós enfrentamos, é a realidade. O secretário de educação lá, ele acha que toda a escola de São Paulo tem aparelhagem maravilhosa para se dar aula, não é assim? Agora, quem trabalha no fundão de São Paulo, na extrema margem da cidade de São Paulo, que eu trabalho, eu já dei aula, por exemplo, lá no Barragem. Quem conhece o Barragem aqui? Barragem, irmãos, para quem não conhece, ele está na margem do mapa. Se você der um passo a mais, você cai fora do mapa de São Paulo. Lá é Barragem. Por exemplo, Marcilac, temos escola lá em Marcilac, onde os índios frequentam a escola. Então imagine, se a gente não souber adequar a nossa aula para esse público, o secretário de educação está esperando aquela aula maravilhosa. Para vocês terem uma ideia, contextualizando aqui o que eu estou falando, nós temos, como professores de língua portuguesa, nós temos que ensinar e os alunos têm que postar uma vez ao mês uma redação, de acordo com o que eles sugerem. Como é que posta uma redação se você não tem acesso à internet? Então vejam que a gente precisa adequar. Como é que eu faço para adequar? Aí fica para uma outra hora, ou se vocês forem lá assistir a aula. A gente dá cambalhota, literalmente. A gente faz o impossível acontecer, né? Adequação ao ambiente. Uma das ferramentas mais poderosas de adequação ao ambiente é a voz. A voz é a nossa principal ferramenta. E ela precisa ser audível e entendível. Por que essas duas qualidades? Porque você pode estar me escutando, mas você pode não estar me compreendendo. Isso aqui é uma ferramenta. Isso aqui é uma ferramenta. Quem está aqui na frente está me escutando. Pastor Pedro, Pai do Senhor, tudo bem, Senhor? Bom. Está presente. Mas lá atrás, vocês me escutaram? Você entendeu o que eu falei aqui, Gustavo? Só para me desmentir, né? Me ajuda aí, Gustavo. Nós não combinamos esse negócio. Um dos erros que acontece muito, inclusive no nosso culto, é a pessoa tirar o microfone da boca. Quem está ali perto está escutando, mas quem está lá no fundo não está. Por exemplo, a gente faz transmissão. Quem está na igreja está ouvindo, mas quem está na transmissão, se você tira o microfone, não entende nada. Está escutando,
Alguém está falando, eu sei que ele está falando, mas eu estou entendendo o que ele está falando. Essa é uma das preocupações primárias, e eu acho que a principal preocupação do ensinador é com relação à voz. Então, nós muitas das vezes iniciamos a nossa palavra: Pai do Senhor, meus irmãos, estou feliz de estar aqui essa noite, mas dependendo do ruído da igreja, quem está lá atrás não entende nada. E a gente precisa ter o tempo todo essa concepção de que quem está me ouvindo precisa me ouvir e entender o que eu estou falando. Vejamos um exemplo de Jesus. Está lá em Lucas capítulo 5, versículo 1 ao 3. Certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, sentando-se, ensinava do barco as multidões. A gente vê esse cenário, a gente não entende por que Jesus fez isso. Jesus não queria ter contato. Jesus era aquela celebridade que gosta dos louros que a fama traz, mas não gosta de ter contato com os súditos. Não, Jesus se afasta um pouco do barco, porque a propagação da sua voz, ao afastar, teria um alcance maior, teria uma facilidade maior para que a multidão lhe escutasse. O sermão da montanha. Por que Jesus escolhe uma montanha para trazer o sermão? Porque da parte de cima era mais fácil que todos ouvissem e o escutassem. A voz se propagaria. Eu queria trazer algo relacionado à propagação da voz, mas não daria tempo, né, diante do tempo que a gente tem. Mas havia uma estratégia em Jesus fazer isso. Então Jesus aqui se utiliza de elementos naturais para facilitar a propagação da sua voz. Vejam o passo a passo de Jesus. Primeiro, ele analisou a situação. Ele viu 2 barcos. Opa, eu não tenho aqui um microfone da Shure, não tenho um sistema de som maravilhoso, não tenho nem mesmo aquela corneta que tinha nas igrejas antigas. Lembra da cornetinha que colocava no alto da igreja? Não tinha nada disso. Mas Jesus tinha os elementos naturais. Ele agiu de acordo a facilitar a audição da multidão e pediu que afastasse um pouco da terra, para que dessa forma a sua voz fosse melhor propagada. Veja, um grande erro que vejo em nossas aulas e até em nossos cultos é a desconsideração com a forma com que nossas vozes estão chegando aos ouvintes. A pergunta que todo educador, todo orador tem que fazer: quem está na aula está me ouvindo? Mais que isso, ele está me entendendo? Erros crassos que cometemos: falar baixo. Alguns dos irmãos, eu entendo isso, falam baixo por causa da timidez. Mas você é o orador, você é o professor. Se você se colocou para me dar a sua aula, vença essa timidez com alguma ferramenta. Se a sua voz realmente é baixa, e alguns irmãos falam mais baixo mesmo, então procure criar uma ferramenta, ou peça para uma ferramenta, melhore a ferramenta, no caso aqui o microfone, para que a sua voz seja ouvida, seja escutada, né? Em sala de aula, a voz do professor deve ter o tom certo, nem alto demais, a ponto que traga desconforto ao ouvinte, e é verdade. E aí eu falo da questão do microfone também. Algumas pessoas acostumaram a falar gritando, a pregar gritando, e isso é uma das coisas que mais prejudica ao ouvinte entender o que está falando. Primeiro, porque quem grita fala embolado, então muitas das vezes você não vai entender mesmo. Segundo, que causa uma repulsa, né? Um desconforto no ouvinte, que a partir do momento que você começa a gritar, já nem presta mais atenção, ele não vê a hora daquilo acabar para ele sair daquele desconforto. Esse é um erro crasso que nós cometemos. Outro, falar baixo demais, a ponto que não seja ouvido. Eu já falei sobre isso. A ponto que não seja ouvido, ou até seja, mas acabe sem ser compreendido. Outro erro crasso, falar rápido demais. Tem pessoas que tendem a falar rápido, ou
por nervosismo ou porque ele já fala rápido mesmo. Há pouco tempo nós iniciamos, sob a orientação do nosso pastor, treinamento para os nossos pregadores lá na nossa congregação. E eu sempre falo isso, olha, a gente transmite, chega em casa, escuta o que você pregou. Se você entendeu o que você está pregando, tá bem, já está no caminho já. Porque algumas pessoas você não consegue entender o que ele está falando. É tão rápido que uma pessoa me procurou na época. O que você achou da mensagem? E eu falei, olha, a mensagem é boa, só que eu não entendi nada. Mensagem boa, pastor, mas eu não entendi. Como assim não entendeu nada? Você fala rápido demais. E aí pedi para a pessoa escutar a pregação enquanto estava falando, e ela percebeu que realmente ela falava, para ela é natural. A maneira que ela estava falando era natural. Mas e o ouvinte? Eu não posso vir aqui despejar tudo que eu tenho para ensinar sem levar em consideração se vocês estão me entendendo. Então, tanto quanto falar baixo ou falar muito, o falar muito rápido prejudica em muito a aula. Pelo simples fato de que o conceito que você está ensinando, às vezes precisa de um tempo de assimilação. É outra questão. Às vezes você ensina uma coisa, você acaba de falar algo extremamente importante, você não dá tempo nem da pessoa digerir aquilo, você já entrega outra coisa. Isso em sala de aula é terrível. É terrível. Você precisa falar e dar tempo da pessoa degustar, né? Precisa. O ensinador, e aí a gente pode trazer para o pregador, precisa ter isso. Nós pentecostais, nós temos aquele desejo que toda mensagem nossa caia fogo do céu, que anjo passeie na igreja, que paralítico ande, que fale em línguas estranhas. Mas o ideário de todo pregador, de todo ensinador, é que a igreja entenda e aprenda a mensagem que você pretende ali aplicar. Louvado seja o nome do Senhor. Outro erro crasso, aqui no caso do educador, é falar sem parar, falar disparadamente, sem observar, ou pior, sem perguntar se os alunos estão entendendo. E aqui, não necessariamente você precisa perguntar se estão entendendo, mas no olhar, quando você olha para a sala de aula, você percebe que vocês estão entendendo. E, irmãos, pelo menos para mim, tá? Mas eu acredito que todo educador tenha isso. Não tem coisa mais doída do que você olhar para a sala de aula e ver o aluno com a cara com ponto de interrogação. Você até pergunta, você entendeu? Ele, mas você sabe que não entendeu nada. Não é assim? Os professores é dessa forma. Então, quer dizer, no que eu errei? De repente você não errou em nada. De repente, a forma que você trouxe é a forma correta, mas aquele aluno não alcançou. Então, o que você precisa fazer? Retomar. Às vezes, só de você olhar, você percebe a sala de aula, vocês estão entendendo, e caso não estejam, vale a decisão de retomar a fala com novos exemplos e novas abordagens. O educador precisa ter no bojo não apenas uma abordagem, ter 2, 3 tipos de abordagem. E aí fazer como Jesus, se for o caso, desce a escada e fala, olha, imagine o seguinte, por exemplo, eu ensinando substantivo esses dias. Imagine o seguinte, você criou uma ferramenta, você criou isso aqui, você criou, você não tem o nome disso aqui. Qual é o nome que você dá para isso? Como? Muito bem, tudo que se dá nome é substantivo. Aí você criou esse negócio, esse móvel aqui, onde as pessoas sentam. Não tem um nome. Qual é o nome que se dá para isso? Cadeira. Sua mãe e seu pai te conceberam, você nasceu. Você nasceu. Tem um nome? Não tem um nome. Deram um nome para você, não é? Deram. Qual é o nome que deram para você? Fulano de tal. Substantivo. No caso, substantivo próprio. Quer dizer, com uma abordagem diferente, eu ensinei para aquele aluno o que era substantivo. Então você precisa ter no bojo, no seu embornal, no seu bolso, ferramentas diferentes para alcançarem o mesmo objetivo. Ok? Tudo bem? Tranquilo? Todo mundo está entendendo? O terceiro conceito
que a gente precisa ter é o conteúdo. O ensinador deve dominar o assunto. Aqui, irmãos, é a parte crucial e mais importante da aula. Você pode ter toda a didática, você pode ter toda a impostação da voz, sua voz é maravilhosa, mas se você não dominar o assunto, você está perdido, literalmente. Um dos maiores erros cometidos por um ensinador é não se preparar para o que vai ensinar. Não se engane, olha, isso aqui é de extrema importância. Não se engane. Os alunos sabem se você estudou ou não. Irmãos, os alunos sabem. Eles não vão te falar, mas eles percebem. Trazendo para o nosso ambiente, a igreja percebe se você estudou ou não. Sim ou não, pastor presidente? Irmãos, e não tem nada mais frustrante, vergonhoso do que você olhar para a sala e você perceber que eles... Então, minha tática, chegou num ponto que eu não sei, eu digo, eu não sei. É vergonhoso? É, mas eu não sei. Ou eu esqueci. Olha, esse ponto aqui a gente trata na próxima aula. Vou trazer um conceito melhor, e aí eu vou, me aprofundo, estudo e trago na próxima aula. Não é vergonhoso você falar agora. Imagine, eu preparei toda a aula de hoje, aí eu chego aqui com o slide pronto e eu não sei dizer sobre o que eu preparei. Vejam que eu não estou trazendo aqui nem nada teórico, nada de... Não, estou trazendo a prática, praxis, né? A sala de aula aqui a gente chama na escola de chão. Chão da escola, é isso aqui, é você se atentar para esses detalhes. Vejamos esse exemplo do resultado de uma aula de Jesus. Todos que o ouviam estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. Detalhe, Jesus aqui só tinha 12 anos de idade. E todos ficavam maravilhados. Por que será que ficavam maravilhados? Porque Jesus tinha bagagem, Jesus dominava o assunto. Jesus maravilhava com seu ensino, pois ele demonstrava domínio sobre o assunto. O ensinador precisa ter total domínio sobre o assunto que é tratado. Isso traz segurança, desperta curiosidade, mais que isso, admiração. Coisa boa, irmãos, é você terminar uma aula com o aluno com um sorriso, o olho brilhando, né? Aquele aluno, sabe aquele aluninho que o professor já entra e fala assim, esse aqui não adianta mexer muito não, porque esse aqui ele tem dificuldade, ele não alcança. Esse aluno, quando ele alcança, ele é o mais grato, ele te abraça, ele fica feliz, ele faz desenho no caderno, é coisa maravilhosa, irmãos. Então, a expectativa criada era preenchida com conteúdo, conhecimento. Uma dura verdade, não há nada mais desestimulante para um aluno do que um professor que não se preparou o suficiente para ensinar. Sim ou não? Sim. É horrível. Quanto tempo eu tenho, pastor? 7 minutos. Deixa eu correr. Resultado, essa realidade geralmente é traduzida por uma enrolação. Então a gente que é professor, a gente sabe quando o aluno ou quando o professor está enrolando. Quais são essas enrolações? O professor não tem profundidade no assunto, não se preparou como devia para falar sobre o tema e se apoia em manias, que é diferente de metodologias para gastar o tempo. Alguns erros ou manias cometidos por quem não se preparou adequadamente para uma aula. Criticar ou desacreditar o assunto. Eu já vi isso. A pessoa não se preparou, não sabe do assunto, ele abre a revista, por exemplo, escola militar, e começa a criticar o assunto. Ah, isso aqui, a gente sabe, porque isso aqui não é relevante. Irmãos, o aluno não está ali para escutar a sua opinião, se é relevante, se não é, ele está ali para aprender a revista. Alguém escreveu aquela revista. Não foi feito de qualquer jeito, né? E aí, para desacreditar o assunto, ele começa a dizer, olha, eu acho, eu acredito, eu penso diferente, né? Então são manias que o professor mal preparado tem. Outro, trazer assuntos alheios ao tema. A gente está falando de cobra e lagarto, a pessoa vem com elefante, vem com coisas totalmente fora. Isso falando do professor, né? Quantas aulas eu já participei em que o tema é uma coisa e a aula se envereda para dá uma volta e termina você sem saber nem o que foi para aprender, nem o que a pessoa estava falando, que é pior. Ou seja, o professor, o ensinador precisa ter em mente que não se pode desviar o foco da aula.
Isso prejudica o entendimento e acaba por resultar em lições em que termina-se a aula e não se sabe sobre qual assunto foi tratado. E tudo isso é para esconder uma realidade. Ao professor faltou preparo, ou em cima do tempo, em cima do tema, ou só parou para ler em cima da hora, ou não se dedicou o suficiente, demonstrando uma falta de compromisso com o público. Saiba disso, queridos professores ou postulantes a ser professor. Se você não prepara a sua aula com antecedência, não traz uma aula bem embasada, com exemplos, para melhorar o entendimento do seu aluno, você não leva em consideração, você não tem consideração e falta compromisso seu com os seus alunos. Falta de preparo ao longo do ministério. Essa é outra coisa que o professor, eu falei de ministério, porque a gente está falando de igreja, mas o professor, ele é um constante aluno. Esses dias um aluno perguntou, professor, quando que você parou de estudar? Eu falei, ontem à noite. Aí ele, como assim ontem à noite? O professor não para de estudar. Você sai da faculdade, você acha que você não aprendeu nada, porque você não lembra de nada. Aí você vai para a sala de aula, você começa a relembrar aquilo que você aprendeu, porque é muita coisa, são 4 anos. Então o professor tem que estar sempre se atualizando, sempre buscando se atualizar com relação aos temas, né? Dependendo do assunto a ser ensinado, faltará ao professor uma experiência e um preparo maior sobre aquele assunto. Então, falando do ensinador da igreja, do ministério de ensinar, como está lá em Romanos 12, 7, se o seu ministério é ensinar, se aplique a ele. O professor de escola dominical precisa ser aquele que mais estuda. O ministério dele é ensino. Então ele não pode, o professor, e alguns erros que nós cometemos, pegar a revista da escola dominical na véspera de dar a aula. Não, ele precisa já vir durante a semana mastigando, remoendo aquela aula, a fim de ajuntar elementos que contribuam para a aula. Durante a semana, Deus vai te dando, você faz uma pesquisa, né, e etc., e assim contribui para o andamento da aula. O conteúdo deve ser abordado de forma paulatina. E aí, aliás, voltando aqui, sobre essa questão do preparo ao longo do ministério, quem vai tratar disso é o pastor Rodrigo, né? Eu até coloquei aqui os detalhes da próxima palestra. O conteúdo deve ser abordado de forma paulatina. O que é paulatinamente? É de forma pausada, de ponto a ponto, de tema a tema. Você não pode despejar tudo de uma vez. Um dos erros que nós vamos tratar aqui do ensino é ter pressa. Na hora de ensinar, a pior atitude de um professor é ter pressa. Não existe nada pior do que uma aula em que o professor está com pressa. Então nós temos que abordar a aula de forma paulatina, com calma e contextualizada. A pressa faz o professor se perder no conteúdo, passar por cima de algum ponto relevante e deixar de ensinar algo de extrema importância para a melhor compreensão do assunto. O ensinador precisa se atentar para a contextualização do assunto abordado, que se dá principalmente na introdução. Falando de conteúdo, terceiro ponto, que é o conteúdo, nós precisamos nos atentar para essa questão da introdução. A introdução é a parte mais importante de uma aula ou de uma pregação. Se você fizer uma introdução de forma de acordo, olha só o que eu coloquei aqui. A introdução é o termômetro de como será a sua aula, invariavelmente. Como você começa a sua aula, provavelmente é a forma e o termômetro de como será a sua aula, tá? Muitos ensinadores se perdem em suas aulas porque ficam ansiosos para despejar logo o conteúdo, esquecendo que talvez ali tenham pessoas que não tenham um mínimo de conhecimento prévio para entender do que se trata aquela aula. Ou seja, o professor não levou em consideração as características do seu público-alvo. E neste caso, uma introdução bem feita se faz necessária. O que é a introdução? É a contextualização. Você vai falar de um determinado assunto, você precisa contextualizar, a ponto de que as pessoas que estão ali, mesmo que não tenha vivido, não tenha conhecimento daquilo, seja inserido no assunto. É a imersão. Olha só que coisa interessante. A introdução é a imersão do ouvinte. É por ela
a introdução, que o aluno é inserido na história, de forma que ele veja, sinta e entenda aquele assunto como se pudesse vivê-la. Uma introdução bem feita, sem pressa, que leve em consideração as características dos ouvintes, poderá nortear o andamento do restante da aula. Então, muitas das vezes, nós pecamos nisso, na questão da introdução. A gente não elabora uma introdução. E eu acho que a introdução é a parte que precisa ser mais elaborada antes de dar a aula. O conteúdo, às vezes você prepara uma coisa e até foge um pouquinho. Por exemplo, na mensagem. Você prepara uma mensagem e Deus vai dando um outro encaminhamento. Mas a introdução precisa ser estudada, precisa ser preparada. Ok? O desenvolvimento é a segunda parte da aula, né? É o âmago da sua aula. É o cerne, é onde estarão os conceitos, né? O desenvolvimento da aula deve ser o momento em que o professor desenrola o assunto do tema. Essa parte da aula pode e deve ser conduzida trazendo os elementos que na introdução já foram colocados como referência. Então, entendam que a introdução é o referencial. Você introduz os alunos, ou a igreja, no caso de uma pregação, para um determinado assunto, e no desenvolvimento desse assunto você continua pontuando em cima daquela referência. É nele que discorremos sobre o tema, trazemos detalhes, curiosidades. Olha aí, essa palavra curiosidade é extremamente importante para o professor. O professor precisa trazer curiosidades, porque, irmãos, vamos trazendo para a nossa sala de aula, que é a Escola Bíblica Dominical. A mesma revista que você tem, o aluno tem. Trazer apenas os assuntos que estão ali na revista é muito pouco para o professor. O aluno já leu, ou pelo menos deveria ter lido a revista. Então, trazer os detalhes, as curiosidades, é algo extremamente importante. E só poderá fazer isso quem se preparou de antemão. É neste ponto da aula que são aplicadas as teses. É desenvolvidos os argumentos, sejam eles prós ou contras. Aula boa, aquela aula que você coloca primeiro uma pimenta, coloca uma coisa, parece que você vai falar algo que é absurdo, e aí você reverte aquilo e traz, conceituando para a realidade da aula, né? Para aquilo que você realmente quer ensinar. É nele que se faz necessário e fundamental inserir a participação dos alunos, permitindo que eles emitam suas opiniões, tirem suas dúvidas, e aí a parte de baixo eu acho que escondeu ali. É importante no desenvolvimento você permitir que os alunos participem, que eles perguntem, que eles tirem suas dúvidas. É uma sala de aula, a gente está falando de sala de aula. Tem professor que não gosta que o aluno se manifeste. Tem professor que ele treme na base. Se o aluno levantar a mão, dependendo do aluno, se for um Jorjão, cadê o Jorjão? Está aí hoje não, né? Se for lá no nosso caso, na nossa igreja, lá é o Marcondes. Marcondes, quando levanta a mão, irmãos, as estruturas da igreja começam a tremer. Marcondes é terrível. Mas quando a gente ele dá aula também, a gente pega ele de jeito também, né? Glória a Jesus. Didaticamente falando, o professor não pode introduzir a aula. Olha lá que está grifado em equipe, introduzir a aula. Fala de introdução. Falando de aspectos relacionados, por exemplo, às 10 virgens. E desenvolver o restante da aula falando dos 4 seres viventes que estão diante do trono de Deus. É um erro crasso e que acontece nas nossas aulas. Você introduz a aula ou introduz a pregação falando da cruz de Cristo e vai pregar sobre azeite, o azeite da viúva. É um erro, no mínimo, de conceito, né? E por fim a conclusão, é o desfecho da aula. É quando fechamos o assunto da aula e deixamos os alunos com um sentimento de queria mais. Ou coisa boa quando você dá uma aula e o aluno fica ali, que coisa maravilhosa, né? E aí o professor sabe quando ele foi bem, quando ele acertou, quando ele atingiu o objetivo. Muito obrigado, pastor Rodrigo. Ela precisa continuar fazendo sentido com a introdução e desenvolvimento. Então, falando do referencial, o princípio do referencial, se você começou falando de cruz, desenvolva a sua aula falando de cruz e conclua falando de cruz. Porém, agora trazendo um fechamento, uma amarração, um desfecho para o assunto que até ali foi tratado. Uma conclusão bem feita deve, em poucas palavras, fazer referência a todo o assunto abordado, mas trazendo em seu escopo uma ideia debatida, estabelecida e conclusiva.
Então entendemos que Jesus usava estratégias fundamentadas numa didática que tinha como objetivo ser ouvido e ser compreendido. Isso é extremamente importante. E aí, para finalizar, eu trouxe aqui uma frase do Augusto Cury. Ele escreveu um livro falando de Jesus, né? Jesus, o maior educador, e ele diz que Jesus foi o maior educador da história, capaz de transformar o árido solo de uma personalidade humana em um jardim de sonhos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe os irmãos. Espero que eu tenha me feito entender. Embora a gente não tenha aberto aqui para perguntas, por causa do horário, já passou até do horário que me deram, mas obrigado por ter me ouvido e me escutado. Amém? Deus abençoe. Acabou. Tem mais daqui a pouco. Meus irmãos, é uma pena que não esgotou todo o assunto, mas quem sabe em uma outra oportunidade a gente possa viabilizar essa questão do horário, né, para que os palestrantes falem um pouco mais. Bem, Deus abençoe os irmãos. Por enquanto, nessa primeira parte, nós vamos retornar daqui a 20 minutos. Fiquem todos de pé, vamos fazer uma oração rapidinho. Vamos subir para um café lá em cima. Tá? 20 minutos, daqui a 20 minutos estaremos de volta, certo? Uma coisa interessante aqui, só para endossar aqui o evangelista Alain disse, uma coisa que o aluno, ele falou de professores, eu quero falar sobre o aluno, uma coisa que o aluno, nós, como alunos também, temos que ter duas coisas, curiosidade e senso crítico. Não é senso crítico de criticar, não. É de você saber discernir, de você consultar as escrituras enquanto o palestrante, enquanto a pessoa está falando, para que confirme aquilo que está sendo analisado. Amém? Muito bem. Querido Pai, te louvamos, bendizemos a Ti por essa primeira parte. Pedimos que o Senhor continue conosco, meu Deus, ao longo desse dia. Damos graça para entender a Tua palavra, para receber mais os Teus ensinos. Pai, fique conosco, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Uns podem subir a escada aqui, lá em cima.